Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um TV Londres Notícias. Eu sou Sandro Vita e trago aqui para você hoje mais uma interpretação, mais uma leitura de um dos jornais diários, um dos jornais locais que nós temos aqui na capital inglesa, em Londres, o jornal Evening Standard. Hoje nós trazemos, normalmente a gente traz aqui o nosso parceiro Metro, né? Mas hoje, para variar um pouquinho, trazemos aqui então o Evening Standard, que logo na capa, como vocês podem ver aqui, traz o ex-secretário de Saúde, né, e Bem-Estar, no caso, considerado no Brasil, seria considerado um ministro, né? Ele estava como ministro, ou secretário, como você preferir falar, da Saúde, na época da pandemia, né? E ele está sendo acusado aqui de alguns, vamos chamar assim, segundo a matéria que está aqui, de ter infringido, né? Infringido a lei do lockdown, ou da maneira como deveria ter sido abordado as regras, né, do lockdown, e também da prioridade para serem testadas as pessoas que naquela época possivelmente estavam, ou que gostaria-se de verificar, né, quem estivesse com o Covid. Em resumo, ele está sendo acusado de ter burlado essas regras por pura vontade, digamos assim. É o que o jornal está falando. É claro que, se a gente for mais fundo, não é pura vontade. Ele não fez isso porque ele quis, né? Ele foi aconselhado e, enfim, parece que ele tomou aí a decisão. Parece que está sendo investigado mais de 100 mil mensagens de WhatsApp, né? O aplicativo WhatsApp do telefone dele, de quando ele era ministro da Saúde, né? Secretário da Saúde, e parece que essas mensagens colocam ele tentando burlar essas regras, né, do Covid. Principalmente aqui no Reino Unido, para quem acompanhou, acho que no restante do mundo também, as casas, né, que tratam pessoas com cuidados especiais, pessoas mais idosas, né, aqui a gente chama de healthcare, né, essas casas, asilos, né, também são chamados assim, mas casas que têm o tratamento especial para pessoas que têm necessidades especiais, mas principalmente idosos, deveriam estar no início dessa fila de testagem, né, para poder protegê-los, como era informado na época da pandemia. E segundo o que consta no jornal, o Matt Hancock, que hoje ele é apenas um político, ele trabalha para o Partido Conservador, mas ele não está, né, dentro do governo em si, do governo ativo, vamos chamar assim. Então, na época, quando ele era ministro, ele parece ainda está sendo investigado por essa situação dele ter infringido as próprias leis, né? Porque na época ele estava no partido, no governo, e quem criou essas regras foi o partido. Então ficou bastante comprometido. E o jornal vem trazendo aqui, vem fazendo uma sabatina com ele, vem expondo, né, várias mensagens que ele, alegadamente pelo jornal, trocou com outras pessoas, onde ele literalmente diz que as pessoas, por serem já idosas, não tem prioridade. A prioridade seria passada para outras pessoas. Ele não diz quais aqui. Aqui no Reino Unido a gente sabe que durante a fase do Covid, né, no auge da pandemia, existia essa prioridade, essa necessidade de testar as pessoas mais vulneráveis, né, como a gente chamava aqui, no Brasil também. No entanto, ele preferiu dar preferência para outras pessoas. Então é isso que está falando aqui, é essa alegação que está aqui tomando a capa inteira. E, enfim, vamos acompanhar para ver se realmente ele vai ser absolvido ou se ele vai ser condenado por isso. O Boris Johnson, há pouco tempo atrás, foi condenado por ter burlado, né, as próprias regras do lockdown, né? Ele não poderia ter feito aquelas festas que foram feitas em Downing Street, né, na casa do governo aqui no Reino Unido, onde o primeiro-ministro gere, né, onde ele faz a parte da administração, e ele fez, né, quando não deveria, quando as regras do lockdown exigiam que não fosse feito nenhuma aglomeração com mais de 6 pessoas. E ele deu festas para, alegadamente, reconhecidamente, provado já, para mais de 50, 100 pessoas. Então, quer dizer, muito provavelmente
Matt Hancock vai sofrer as mesmas consequências. Ele foi penalizado, pagou uma multa alta, enfim. Aqui no Reino Unido, normalmente, vamos chamar esses crimes, né, eles não prescrevem. O pessoal fica ali, a sua vida política vai ser escrafunchada aí por um tempo. Então, passando aqui da capa, a gente segue agora. Uma informação importante ainda aqui da capa, está na partezinha de baixo, mas é importante, dizendo que 3/4 de toda a Grande Londres será afetada pela próxima greve dos professores. Isso porque, uma vez que os colégios entram em greve, os professores entram em greve, os pais precisam ficar com os filhos em casa, ou seja, deixam de trabalhar. Ou tem que fazer home office, o que é uma dificuldade, né? Conciliar a atividade do trabalho, que às vezes é bastante exigente, com a tarefa de cuidar do filho que não foi para a escola por conta da greve. Então isso, pelo que consta aqui no jornal também, mais de 750 mil crianças estarão sendo penalizadas, vamos chamar como está sendo traduzido aqui agora, de acordo com o jornal, por conta dessa greve. Então é bastante gente realmente, quase 1 milhão de crianças, e a greve deve acontecer agora, na próxima semana. Ele não me dá, me dá assim a data aqui, pinto, na próxima semana não, no dia 15 e 16 de março. Então o pessoal que tem filho na escola aí já se prepara, tem um calendário de greves, para todo tipo de greve que acontece aqui, tem um calendário muito organizado no Reino Unido, né? Tem um calendário para saber quando que vai acontecer as greves, né? Enfim, se você jogar no Google você encontra, vou tentar deixar no nosso link aqui também, onde você encontra esse calendário das greves, e aí você pode se programar melhor. Você vai ter greve do metrô, do trem, você vai ter greve do ônibus, do lixeiro, das enfermeiras, dos professores, e aí você consegue tentar aí melhorar ou organizar um pouquinho melhor a sua vida de acordo com essas greves, né, que estão exigindo aí já faz algum tempo melhores condições de trabalho. Nós já trouxemos aqui, a nossa jornalista Vanessa Gonçalves também já trouxe aqui matérias mais completas sobre essa parte da greve, e não acredito que vai resolver tão cedo com a situação atual do Reino Unido. Não acredito que a gente vai ter uma escapada dessas greves aí, ou uma resolução, né, do que exigem essas categorias, como melhores salários, melhores condições de trabalho. Não acredito que vai se resolver até o fim do ano. Vamos aguardar para ver, né? Então, seguindo aqui com o jornal, quinta-feira o jornal já entra nessa fase de final de semana, ele já começa a anunciar muita coisa para o final de semana. Londres não para, a capital aqui tem uma vida noturna muito agitada, né, diária também, mas noturna principalmente, então o jornal vem falando muito do que vai acontecer no sábado e domingo já preparando o público. Mas tem uma notícia aqui, que da mesma forma que eu falei do Harry, né, do William e da Kate alguns dias atrás, algumas semanas na verdade, eu vou trazer aqui agora, também falei do príncipe Harry, cismei com Harry, desculpa. Falei também do príncipe Andrew, que perdeu, né, uma parte da casa dele, porque ele precisava lá de 300 milhões por ano para poder fazer a manutenção, e ele vai perder essa mamata, né, literalmente, por conta dos altos custos. E agora, Harry e Meghan, mais uma vez o casal, aqui, o ex-casal real, porque eles abriram mão, né, das tarefas reais, vamos colocar assim, né, dos seus duties, né, das suas tarefas, das suas participações oficiais como realeza. Eles não são mais considerados da realeza, apesar de continuar sendo príncipe, né, não tem como tirar isso. E, enfim, eles foram solicitados a, literalmente, deixar, né, sair. Aqui o termo que o pessoal está usando no jornal é que eles foram despejados. Mas não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Eles foram solicitados pelo rei, inclusive com a sanção do rei, o rei Charles III, né, o rei Charles III, pediu para que eles deixem uma casa que eles têm aqui, que é na verdade a base deles no Reino Unido. Eles hoje moram nos Estados Unidos, né, passou na Netflix, inclusive, tem vários trechos disso sendo falados no livro que o Harry lançou e que já vendeu 3 milhões de cópias, 3 milhões e 200 mil cópias, falando da fofoca lá da vida dele. Enfim, e aí o rei agora está solicitando que, como eles não têm mais essa função de realeza, que eles deixem essa casa, que eles esvaziem essa casa e levem seus pertences para a casa dos Estados Unidos. Por um lado, minha opinião aqui, vamos abrir uma aspa, se eles não têm mais uma tarefa de realeza e a casa é para isso, por que não? Por outro lado, eu acho que eles têm dinheiro suficiente, têm condições suficientes para vir quando eles vierem para cá ficar num hotel.
Enfim, deixa seu comentário aqui para a gente saber o que você acha. Será que ele precisa mesmo dessa casa? A casa está avaliada só nas taxas que tem que pagar e manutenção e tudo mais, em 2,4 milhões por ano. 2,4 milhões por ano. É mais barato, pelo menos, do que a mansão do tio dele, do Andrew. Então, quer dizer, mas são 2,4 milhões, né? É um dinheiro considerável, faz falta aí para muita gente. A gente que paga imposto aqui no Reino Unido, e é bem caro o imposto, né? 25%, 20% de tudo, quando não mais, né? Tem as faixas, pode chegar a 40%, 45% o valor do imposto que você paga de tudo que você ganha, seja assalariado ou não. Então, 2,4 milhões é um dinheirinho considerável. Mas enfim, seguindo aqui, o pobre do Harry vai perder a casinha dele aqui, quando ele vier ele vai ter que gastar um dinheiro ali no hotel. Vamos ver, tadinho, ele e a Meghan, mas faz parte da vida. Desculpa, meu querido, vai ter que arrumar um cantinho para morar aqui, quem sabe um quarto. Quem mora aqui sabe o que eu tô falando, por que eu falei quem sabe um quarto, né? Para quem está aí do Brasil vendo a gente, ou para quem está em outro país que não tem esse hábito, né? Acredito que aqui na Europa seja muito comum. Muitos imigrantes alugam, ao invés de alugar uma casa inteira, né, um apartamento, alugam um quarto, um espaço, né, às vezes até uma cama, né, que é compartilhada com várias pessoas dentro do quarto. Né, então, se aluga literalmente a cama para você dormir. É muito comum a gente ver isso aqui, é muito comum a gente ver uma casa com 5, 8 quartos, sendo que a pessoa chega e aluga um quarto. Então, você tem na casa inteira, você usa comunitário, né, banheiro, cozinha, todas as outras áreas, área de jantar, tudo, quintal às vezes, mas você tem só o seu quarto, então suas coisas ficam ali dentro e outras pessoas que às vezes você nunca viu na vida vão dividir o mesmo espaço com você. É meio estranho para nós brasileiros, não é da nossa cultura, mas acredite, aqui na Europa é muito comum. Bom, seguindo, nós temos aqui ainda, tem mais falando sobre o Hancock ainda, tá vendo? Pegaram uma foto dele, onde ele pula uma cerca, e é exatamente essa conotação que estão fazendo, dele ter pulado a cerca, ou seja, ele infringiu as próprias regras. E aí vem falando um pouquinho mais aqui da greve, o que isso vai afetar, né, as crianças e por que os professores continuam sem ser atendidos. Eles estão pedindo melhorias, né, principalmente no salário, a categoria deles. Existe uma pesquisa recente aqui do Reino Unido, de 2022, dizendo que 42% de todas as pessoas que terminaram a licenciatura, né, para serem professores, não querem trabalhar no Reino Unido por conta do salário baixo. E acabam saindo daqui e indo ensinar inglês em outro país, ou vão para os Estados Unidos, ou vão para outros países da Europa, iam pelo menos, né, por conta do Brexit. Agora talvez diminua um pouco, mas ainda assim eles continuam não querendo trabalhar dentro da área da educação, justamente por conta dos salários baixos. Então é realmente preocupante, porque a gente tem aí uma geração inteira para ser ensinada, né, e mais, né, o professor não é só isso, não é só ensino, tem todo um convívio, toda uma cultura que é passada através do professor. A entidade professor representa muito mais do que isso. E pelo que consta no jornal, né, e essa pesquisa também que já é do ano passado, está tendo uma carência de professores, profissionais da educação, na verdade, não é nem só de professores, de profissionais da educação aqui no Reino Unido. Você que está aí no Brasil, de repente tem um bom inglês em outro país qualquer, quiser aplicar, né, para de repente conseguir uma vaga dessas, quem sabe, procura aí um advogado de imigração, vê direitinho como é que funciona a lei, né, para você poder conseguir esse visto. Quem sabe não é aí uma oportunidade de obter trabalho aqui no Reino Unido. Eu não estou aconselhando ninguém a largar a vida para vir para cá para fazer isso não, tá? Pelo amor de Deus. Está dizendo no jornal aqui, e essa pesquisa também confirma que existe uma carência. Se existe uma carência, quem sabe essa carência não é suprida através disso, através do seu posicionamento. Se tiver um bom currículo, tiver vontade de migrar, quem sabe. Fica aí a dica, tá bom? Bom, e a gente continuando aqui o jornal, nós temos aqui ainda um pouco de fofoca, porque sempre tem fofoca no jornal, não pode deixar de ter. Fala um pouco da guerra da Ucrânia, que também já foi noticiado aqui essa semana, né, semana passada também. Sim, e para a gente não se estender muito, que o nosso tempo aqui não é muito grande, nós temos aqui uma informação que eu circulei porque é muito importante. Eu já falei disso aqui, mas agora está no... Você vê, a gente vai lendo pequenos... Como é que é importante o jornal de papel. Você tem informações que não saem na televisão, não saem no Google, não saem na BBC digital. O que está aqui, normalmente, tem pessoas que ficaram 1 mês, 2 meses pesquisando a informação para colocar aqui um quadradinho, um bloquinho. E essa informação, às vezes, é a ponta do iceberg.
eu várias vezes leio uma notícia aqui que é um pedacinho, uma referência, e aí quando chega 2 semanas depois, tem 5 páginas falando sobre aquela informação. Porque, na verdade, o jornalista tem ali uma maneira de aproximar o público, de mostrar para ele, preparar o público para o que está vindo, e depois ele coloca assim a matéria bem preparada, bem aprofundada sobre o que está acontecendo. Eu trouxe aqui tem umas 3 semanas, 2, 3 semanas, falando que a criminalidade tem aumentado muito em Londres, mas muito. Assaltos à mão armada, com facas, né? É muito comum aqui, a gente tem as famosas gangues que assaltam e às vezes até chegam a dar facadas mesmo, matar pessoas com faca, né? A gente chama de stabbing, né? Que é a facada, e também com armas de fogo está crescendo bastante. Aqui no jornal, ele vem falando exatamente de 2 crimes. O primeiro, com a faca, que aumentou 19%, comparado esse mês de fevereiro que acabou agora, com o mês de fevereiro de 2022, 19%, pensa nisso, é quase 20%, é 1/5, é muita coisa. Se você tivesse 100 em 2022, agora você tem 120. É bastante coisa se você considerar, né? Num tempo de um fevereiro do ano passado e o fevereiro de agora, é muita coisa. E um crime que está acontecendo mais, que é o roubo de bijuterias, né? Roubo de joias, e roubos também de celular. Você está com o telefone na mão, falando aqui, é muito comum a gente ver o pessoal falando com o telefone em qualquer lugar, na beira da rua, sentado num pub, sentado no café, todo mundo, né? No Brasil, nem tanto, porque a gente tem esse tipo de crime também. Você está falando e vem alguém e pega. E aqui, com a popularização das scooters, né? Aquele patinete eletrônico, que chega até 40 km por hora de velocidade, as pessoas veem a vítima e vêm com essa scooter em alta velocidade e literalmente arrancam o que tiver na mão da pessoa. Bolsa, relógios, aqui no jornal fala que uma senhora perdeu um relógio em Waterloo, no centro de Londres, um relógio da Rolex que custava 1.200 libras, né, 1.200 pounds. Então, quer dizer, está sendo cada vez mais constante isso. E aqui está dizendo ainda que o uso dessas scooters, ou como eles chamam aqui a e-scooter, né, que é a eletrônica, que chega a 30, 40 km por hora, tem aumentado em cerca de 52% comparado com o ano passado. Fevereiro desse ano com fevereiro do ano passado. 52% é muita coisa. Se você tinha 100 ano passado, hoje você tem 150. Olha isso, é muita coisa. Então, tem acontecido, segundo o jornal aqui ainda, por semana, só no centro de Londres, naquelas principais avenidas ali, quando o pessoal vem aqui fazer turismo, nas principais avenidas ali, da Oxford Circus, aquele centrão mesmo ali do turismo, 180 casos registrados, olha, 180 casos registrados por semana. Fora os que não são registrados, né, que muita gente perde e não vai nem perder tempo na polícia para registrar que perdeu o telefone. Então, quer dizer, é muita coisa. É muita coisa. Eu mesmo já tive a experiência, não de ter perdido um celular ou alguma coisa assim, graças a Deus não aconteceu comigo, mas já vi na minha frente um rapaz estava falando no telefone e uma pessoa de moto, 2 pessoas, igual a gente fala no Rio de Janeiro, né? 2 caras numa moto, aqui são 2 caras na scooter. Então veio um cara numa moto, passou e pegou e foi embora. E perdeu. E ele tinha provavelmente a vida dele toda no telefone. Hoje a gente tem boa parte da nossa vida relacionada com o telefone, né? Presa no telefone, banco, acesso a e-mail, tudo. Então é bastante preocupante. A polícia pede aqui no jornal que tenhamos mais atenção e eles se comprometem, através do governo, de começar uma operação tática, principalmente no centro de Londres, para coibir esse tipo de assalto, onde eles estarão parando, literalmente, qualquer um que estiver usando uma scooter, seja você indo trabalhar na sua scooter, eletrônica ou não, se eles acharem que você é suspeito, eles vão parar, entendeu? Acho difícil que isso melhore alguma coisa, né? A força policial no centro de Londres recebeu um corte, vem recebendo cortes grandes de pessoal há 10, 15 anos atrás, continua sofrendo cortes, recentemente até teve uma melhoria, mas ainda está longe de você conseguir ver policial em toda a rua, ou pelo menos 2 por quarteirão, está longe disso. A gente vê no jornal também todo dia o pessoal reclamando que precisa de mais policiamento na rua. Então eu acho que dificilmente vai resolver se ficar parando as pessoas, acho que vai criar mais constrangimento, mais problemas, e a solução não é por aí. A solução talvez seja uma educação um pouco maior,
ou de repente a presença, né? Porque se você tem a presença de policiamento, um policiamento efetivo às vezes, acaba inibindo esse tipo de ação. A gente vê bairros onde esse tipo de ação é feita. Posso dizer que alguns bairros, por exemplo, em Hammersmith, você costuma ver rondas, policiais até a cavalo, às vezes, né? 2, 3 policiais a cavalo circulando, fazendo a ronda. E isso, segundo jornais também, segundo estatísticas, faz com que a criminalidade baixe, porque você vê a polícia ali o tempo todo. Então, o criminoso normalmente não vai querer assaltar numa avenida que tem sempre policiamento, que ele sabe que vai ter policiamento. A chance dele ser pego é muito grande. Então é isso. Minha opinião aqui mais uma vez, tá? Eu fiz uma lá, aquele parênteses, e vou fazer esse outro aqui. Mas enfim, fica aí para você que anda aqui pelo centro de Londres, que trabalha aqui no centro de Londres, ficar atento. Ainda que você não trabalhe, mas se você está circulando por aqui, ainda que como turista, cuidado, cuidado. Uma dica que eles sempre dão é, se você estiver falando ao telefone, pare, entre numa loja, converse dentro da loja, ou pare mais longe possível da rua, né? Se for numa calçada, a gente ficar o mais próximo possível dos estabelecimentos, né? Longe do meio-fio, que você já evita de alguém passar rápido e pegar. Mesmo assim, é importante você estar atento. Eu sei que é difícil, que a gente está no telefone ali falando com alguém, ou alguma coisa, resolvendo um problema, então a gente está concentrado na conversa. Mas fica a dica, tente pelo menos lembrar dessa dica aqui, do que a polícia recomenda, e se afastar o máximo possível da rua. Até por segurança, né? Para você não ficar tão próximo da rua, alguém passar a esbarrar em você, ou acontecer um acidente qualquer. Mas fica essa dica aí para vocês então. Bom, meu tempo aqui já se esgotou, o pessoal da direção já está me cobrando, e daqui para lá do jornal a gente tem algumas coisas interessantes aqui, mas eu não vou entrar no mérito, falando sobre o David Cameron, que ele tinha nightmares, ou seja, pesadelos, quando ele vivia em Downing Street. David Cameron deixou de ser o primeiro-ministro já tem algum tempo, né? Mas ele foi primeiro-ministro aqui do Reino Unido, e o resto é final de semana mesmo. E a gente tem até uma parte de economia que vem nas quintas-feiras no Evening Standard, tá? Ele vem aqui, normalmente ele vem em destaque porque o papel é meio rosa, tá? Assimilando o Financial Times, e acho até que eles compartilham as informações que estão aqui com o Financial Times, ou vice-versa. Ele é meio rosinha. Recomendo, se você tiver acesso, se você vive aqui em Londres e tiver acesso ao Evening Standard, nas quintas-feiras, além das dicas de final de semana, é muito interessante você dar uma lida nessa parte de business, tá? Porque traz umas informações interessantes. Eu não vou entrar nelas aqui agora, que são matérias que a gente pode trazer uma próxima vez com mais profundidade. Então eu vou trazer eu mesmo, ou a Vanessa Gonçalves, uma outra oportunidade, por conta do nosso tempo. Ok? Por hoje a gente fica por aqui, e você acompanha agora Thalita Ferraz com mais um Travel News. Olá, espectadores do TV Londres, sejam muito bem-vindos a mais um Travel News. Vocês viram que Londres foi eleita a melhor cidade do mundo em 2023? Vamos falar sobre 2 locais onde toda pessoa que vem para cá precisa ver, mesmo que rapidinho. O Palácio de Buckingham e o Palácio de Westminster, onde fica o famoso Big Ben. Quem não quer uma foto com o relógio mais famoso do mundo? Eu normalmente começo meus passeios pelo Palácio de Buckingham. Primeiro porque é a residência oficial do monarca britânico desde 1837. A primeira rainha a morar lá foi a Rainha Vitória. Quem mora lá agora é o rei Carlos III. O Charles, filho da rainha Elizabeth, e a rainha consorte Camila, esposa dele. Buckingham House, como era chamado antes, foi comprado pelo rei George II para a rainha Charlotte, sua esposa. Depois disso, ele já passou por várias reformas e expansões, se tornando o lugar belíssimo que a gente vê hoje. O palácio tem 775 cômodos. São 19 salões de estado, 52 quartos reais, 188 quartos para funcionários, 78 banheiros. Quanta gente precisa para limpar tudo isso? Tem mais ou menos uns 800 funcionários que moram ali também. E a coleção de artes é de dar inveja em muitos colecionadores. Só o jardim tem mais ou menos 159 mil metros quadrados, uns 30 campos de futebol mais ou menos. A maior jardim privado da cidade. E nele tem mais de 350 tipos diferentes de flores silvestres. Tem alguns dias específicos onde existe uma visita guiada ao palácio, mas durante o verão, por 10 semanas, o palácio fica aberto à visitação. Dá para comprar o ingresso no site do Royal Collection Trust. Do lado de fora, o palácio é cercado por 2 parques lindos, o Green Park e o St. James Park.
São ótimos para um passeio e para piqueniques. Em frente ao palácio fica o memorial à Rainha Vitória. É deslumbrante. São mais ou menos 2.000 toneladas de mármore Carrara e estátuas em bronze. A estátua da Vitória alada, que fica lá em cima no topo, é folheada a ouro. Lá do monumento e nas calçadas ao redor do palácio, você consegue assistir a famosa cerimônia da troca da guarda, que acontece todos os dias durante os meses de junho e julho, e toda segunda, quarta e sexta e domingo no resto do ano. Dali, você pode escolher caminhar até a Avenida de Mall, a Avenida Vermelha, em direção ao Arco do Almirante ou ao Museu da Cavalaria, ou cruza o St. James Park e ir em direção ao Museu do Churchill e à Abadia de Westminster, outro ponto importantíssimo na história britânica, que vale ter um vídeo especial pela importância histórica, religiosa e cultural do local. Ali perto da abadia tem algumas cabines telefônicas do lado esquerdo para tirar fotos com o Big Ben aparecendo no fundo, fica muito legal. Aí a gente chega no segundo local, o Palácio de Westminster, a sede do Parlamento Britânico e onde está a Torre do Relógio, Elizabeth Tower, onde no topo fica o superstar, o Big Ben. Esse prédio monumental foi a principal residência dos monarcas ingleses no final do período medieval. O incêndio destruiu o palácio original em 1834. O prédio foi reconstruído em estilo gótico-vitoriano. Nesse incêndio, um de vários ocorridos no local, apenas o Westminster Hall, a Torre das Joias e a cripta da Capela de St. Stephen's sobreviveram. Ali ocorreram importantes discussões e decisões ao longo de todo esse tempo, entre as duas câmaras parlamentares do Reino Unido, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Você pode visitar o parlamento aos sábados. Tem visita guiada em inglês ou audioguia em português do Brasil. Os ingressos estão disponíveis para comprar no site do parlamento. Mas vamos voltar ao assunto que interessa, o Big Ben. O relógio está em funcionamento desde 1859. São 5 sinos que tocam as badaladas que ouvimos. 4 sinos menores tocam a cada 15 minutos. O grande sino, popularmente chamado de Big Ben, toca a cada hora. Essa torre virou um dos símbolos mais memoráveis de Londres e todo visitante precisa passar por lá. Minha primeira visita ao Big Ben me pegou de surpresa. Eu não pesquisei nada sobre a cidade, estava no meu primeiro passeio, saí perdida do metrô de Westminster. A sensação de ver o local ainda é a mesma. É ali onde a gente tem certeza de que está em Londres. Não importa se você está em Londres de férias ou a trabalho, esse é um passeio que não pode faltar na sua lista. Comece pelo metrô de Green Park, Victoria ou St. James Park. Vá caminhando, não é longe. Tem até um túnel secreto ligando os dois lugares, para os parlamentares e a família real. Se você tem mais tempo de passeio, visite a Abadia de Westminster. Cruze a ponte, tire fotos ali na frente do muro do St. Thomas Hospital. Vá caminhar nas margens do rio Tâmisa em direção ao Nonaya Tower Bridge. Você não vai se arrepender. Se tiver frio, leva cachecol, gorro e luva, porque na beira do rio venta e é bem gelado. Se você tiver com fome depois desse passeio, o St. Stephen's Tavern ou Red Lion são pubs famosos por serem frequentados pelos parlamentares, onde com certeza muitas leis ali foram discutidas. Se você quer uma comidinha mais em conta, tem um Tesco Express ali na estação de Westminster. Você pode comer um sanduíche, olhando o Thames e desfrutando a beleza desse lugar. Ou você pode decidir. Vá caminhando para Covent Garden ou para o Borough Market. Mas esses são locais que eu vou fazer outro episódio para contar. Esse passeio tem muitos outros pontos importantes e significativos na história da cidade. Mas, como eu sempre digo, é papo para outro vídeo. Ou eu não vou parar de falar. Se quiserem mais informações, me sigam no Instagram, Tallinn Londres, ou me mandem um e-mail, tallinnlondres@gmail.com. Um abraço, te vejo semana que vem com mais história e dicas da cidade. TV Londres, o mundo passa por aqui.
Olá, boa noite para você que nos acompanha. Hoje nosso boletim esportivo é especial. Hoje a gente não vai falar de derrota de Flamengo, a gente não vai falar de basquetebol, a gente não vai falar de campeonato inglês, porque hoje a gente vai falar de uma coisa muito especial. A gente vai falar de adrenalina, de velocidade, de muitas emoções. E para quem está ligado, já sabe que nesse final de semana nós teremos aí o início da Fórmula 1. A temporada de 2023 terá início neste domingo com a realização do Grande Prêmio de Bahrein. E esta será a primeira das 23 etapas previstas para o campeonato deste ano. As atividades começam aí nesta sexta-feira, dedicada aos treinos livres, e existe uma grande expectativa para saber qual o verdadeiro desempenho dos novos carros após 3 dias de testes na semana passada. Mas a gente também não vai falar de Fórmula 1. O que a gente vai falar hoje é de um projeto magnífico que dois grandes caras realizam aqui no Reino Unido. Nós falaremos hoje com Renan Lopes, do Adrenalina Peace, e o Ricardo Turini, do time do Asfalto, que estão aqui hoje e vão contar tudo para a gente sobre esse grande projeto que eles realizam aqui no Reino Unido com a gente. Boa noite, rapazes. Boa noite, Mara. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, Ricardo. Bem-vindo. Boa noite, Mara. Obrigado pela oportunidade desse espaço aqui, conversar um pouco sobre carro. O prazer é todo nosso aqui. Para quem gosta de adrenalina, de velocidade, hoje tá bem ligadinho aqui, porque vai ter muita coisa boa para a gente aprender, né? Eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, como pessoas. Renan, começa aí. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Renan Lopes, estou aqui na Inglaterra já há mais de 5 anos. Sou um cara casado, com muitos filhos, muitos carros e uma paixão muito grande pelo automobilismo. E essa é uma das razões pela qual a gente está aqui hoje conversando um pouco mais sobre velocidade e adrenalina. Exatamente, o Renan que é do Adrenaline Peace, isso? Adrenaline Pace, yeah. Adrenaline Pace, yeah. E o Ricardo, bem-vindo, Ricardo, fala pra gente aí. Obrigado de novo. Eu sou Ricardo Turini, eu estou morando aqui na Inglaterra fazem 5 anos e também tenho uma paixão muito grande por carro. Divido essa paixão com a minha família também. Minha família é de gearheadzinhos, pessoas que gostam de carro, né, o termo. E sim, estou morando aqui há 5 anos e vivo esse mundo já há muito tempo de carro, né, desde que nasci. E agora trouxe para cá, para a Inglaterra, esse canal, esse projeto, assim como o Renan, para mostrar como é que é essa cultura toda aqui de carro na Inglaterra para os brasileiros. Legal, vocês já tinham esse contato com os caras, já faziam isso no Brasil, isso ou começaram a fazer aqui agora? Sim, Vai lá, Ricardo. Não, eu tive esse contato desde sempre, na verdade, sempre gostei de carro. E desde que eu comprei meu primeiro carro modificado há muito tempo atrás, eu comecei a me envolver mais no meio, né? Sempre ia visitar autódromos e tal. E aí não pude deixar de fazer a mesma coisa aqui na Inglaterra. Legal. E você, Renato? Meu caso já é um pouquinho diferente. Eu sempre fui apaixonado por carros, sempre tive carro mexido e tudo mais, mas nunca consegui praticar ou realizar corridas ou, de certa forma, usar a velocidade, né? Eu sempre brinquei em simulador e tudo mais, desde as épocas dos primeiros simuladores de Fórmula 1, também é uma coisa que eu sou muito apaixonado. E a Inglaterra acabou abrindo uma porta que eu achei que nunca ia ter oportunidade. E a gente tem aqui pistas maravilhosas, assim, para a gente poder curtir, coisas que a gente só vê em videogame, televisão, e a gente está vivendo isso na realidade. Que bacana. Fala pra gente do que se trata esse canal, esse projeto de vocês, hein? O meu canal, Amara, ele na verdade é um hobby, né? Eu criei ele como um hobby para contar todas as histórias, não só para minha família, amigos, né, que estão longe, mas também para os brasileiros em geral que não têm tanto acesso à informação aqui, né, na Inglaterra ou na Europa em geral, são poucos canais que cobrem isso. Então comecei tentando cobrir um pouco sobre o que eu faço com os meus projetos. Eu tenho alguns carros e alguns momentos em eventos, corridas, viagens. Então, Adrenaline Pace, o nome em português significa o ritmo da adrenalina, né? É isso que a gente está buscando o tempo todo, o melhor ritmo e, lógico, sem deixar a adrenalina de lado, que está sempre correndo nas veias.
Mas é tentar contar um pouco disso tudo e se encaixar nesse novo meio, né, de todas as mídias sociais e tentar atingir o maior número de pessoas possíveis. Bacana. E o seu canal é praticamente a mesma coisa, Ricardo? Com o mesmo objetivo, mesmo. Eu posso dizer que é bem parecido também. Minha ideia, quando eu vim morar na Inglaterra, eu já tinha esse projeto em mente. Eu iniciei, primeiramente no Instagram, né, mostrando algumas imagens para os brasileiros, amigos e tal, de carros que aqui é bem diferente do Brasil, né? O mundo automotivo aqui é bem forte, enquanto no Brasil estava engatinhando. E aí eu comecei com alguns vídeos no YouTube o ano passado. Falei, vou começar a mostrar mais na versão filmada em vez de só imagens, né? Eu comecei a postar vídeos e tal, de tudo como o Renan comentou, relacionado com eventos, carros, enfim, corridas e tal, que você vê também que no Brasil não é tão comum. E aí eu comecei Aí eu encontrei, na verdade, o Renan e vi que ele fazia coisas semelhantes. Falei, poxa, que legal. Porque são realmente bem poucas pessoas que fazem aqui no Reino Unido. E a gente, por isso, teve essa sinergia de fazer aí, parecido, né? Legal. E o que inspirou vocês a criar o canal em si, assim? Para mim foi a vontade de compartilhar tudo que eu tenho feito, né, porque não é questão de mostrar só por mostrar, é compartilhar, é troca de ideia, e eu acho que o principal que o canal traz, no final das contas, é o intuito de trazer novas amizades, conhecer novos lugares, e o meio automobilismo acaba conectando a gente de certa forma. Hoje mesmo eu falo com tanta gente no Brasil que eu acho que se não fosse pelo canal, isso não teria acontecido. Para nós, imigrantes brasileiros vivendo num outro país, é tão difícil fazer amizade, tão difícil conectar, então o canal acaba ajudando um pouco nesse lado emocional e é uma paixão, né? Então acaba usando o canal para conectar pessoas, lugares e por aí vai. Legal. Então vocês se conheceram através dos canais e aí criou essa amizade que hoje vocês têm, é isso? Exatamente. Basicamente é isso. A gente começou, acho que com mais ou menos a mesma ideia de mostrar esse mundo, mostrar os projetos que a gente tem nos carros nossos, né? E aí começou a encontrar amigos, né? Começou a encontrar pessoas que falavam a mesma língua, aí no Brasil, aqui na Inglaterra, e foi assim que eu conheci o Renan, basicamente correndo atrás dos carros. É. E o que é que tem nesses caras aí que torna essa amizade, assim, tão forte entre vocês? Eu acho que é a questão de você consegue manter uma conversa por horas sem ser repetitivo, assim, toda vez que eu e o Ricardo a gente se encontra, até pelas corridas, a gente tenta fazer um script, a gente conversa tanto, tanto, tem tanta coisa para falar que a gente acaba passando do ponto às vezes, mas eu acho que é pela questão como eu posso dizer, da conexão, da ah, afinidade, faltou a palavra em português. E eu acho que é isso, são projetos, você está sempre procurando saber o que você pode fazer melhor no seu carro, no nosso caso, nas pistas, quando um carro vira mais rápido que o outro. O Ricardo pode falar um pouco da experiência que a gente teve, pela primeira vez a gente conseguiu correr no carro um do outro nesse fim de semana. Vai lá, Ricardo. Legal, pode contar a experiência aí que a gente quer saber também. Vocês trocaram o carro um com o outro? Não, então, o Track Day que nós tivemos agora em dia 26, passado, né, domingo em Brands Hatch, é uma pista aí no sul, próximo a Londres, na verdade, e é muito legal mesmo, assim, a gente teve, dessa vez a gente pôde, na verdade eu não dirigi o carro do Renan, na verdade ele andou de passageiro comigo e eu andei de passageiro no carro dele, Entendi. mas a gente pôde experienciar como ele pilota. É legal essa troca, porque você vê como ele pilota, quais são os pontos fortes, pontos fracos, enfim, e aí a gente compartilhando, a gente melhora nossas voltas também, que é um dos objetivos. Então tem muita conversa, tem muita coisa para fazer nos carros, os carros nunca são projetos finalizados, na verdade. Geralmente os projetos são eternos, né, a galera fala, né, em geral, mas a gente teve essa experiência em Brands Hatch que foi sensacional. É troca de experiência, né, um aprendendo com o outro. Muito bacana isso, né. E como que esse canal, assim, esses canal mudou a vida de vocês? Mudou de alguma forma? Como é que é?
Eu acho que ela mudou de diversas formas no meu caso. Ela me mantém bem ocupado no momento. Tenho uma vida pessoal bem corrida, mas para dar conta de falar com tanta gente, de atender todo mundo, todas as novas pessoas que acabam entrando no canal, né? Não só brasileiros, o meu canal ele é em inglês e português, então tem muita gente daqui também mandando mensagem. Então, mas eu acho que pris- principalmente para mim me ajudou bastante. Eu andei como todo mundo tendo altos e baixos, no momento de estava muito baixo, o canal acabou trazendo para cima, sabe? Mudei para uma outra cidade sem amigo nenhum e hoje eu tenho vários amigos na nova cidade, muito por conta do canal e dos carros. Então, eu acho que não é só um canal, é mais um estilo de vida no final das contas, porque acaba que, como o Ricardo comentou, a família segue junto, todo mundo acaba acompanhando, e é um estilo de vida. Uhum. E para você, Ricardo? Eu acho que a mudança maior foi essa, de você conseguir encontrar pessoas que falam a mesma língua num país distante do seu, basicamente. Porque eu tinha muitos amigos, eu fazia parte de clubes no Brasil, de carros em geral, né? Porque eu tive carro, eu tive Subaru, eu tive Honda, outros carros japoneses, enfim, tive também Chevrolet, enfim, carros de várias outras marcas. E você está sempre em contato com pessoas que gostavam desses carros lá, enfim. E aí, quando você muda para um país novo, não tem nada disso, né? Você não conhece ninguém, não conhece os carros do local direito, então você começa a buscar tudo isso novo. Quando eu criei o canal, eu comecei a ver que tinha muita gente também falando que gostava disso, mas que não tinha nenhuma fonte de da onde ver, da onde se inteirar nesse meio, e também não tinha muitos encontros, como o Renan falou agora, ele tem pessoas próximas onde ele mora, que é muito mais fácil você fazer, vamos fazer um final de semana na casa de fazer um garage day aí, que é um dia que você fica mexendo no carro junto com os amigos, enfim, faz um churrasco. Então, para quem gosta de carro, isso é fundamental. Eu acho que com o canal a maior mudança foi essa mesmo. Você conseguir fazer, unir esse público que gosta de carro aqui num país distante, que foi bem legal. Bacana, né? Você acaba criando novas amizades, né? Até trazendo, às vezes, pessoas que não têm muito conhecimento, elas vêm por curiosidade e acabam gostando e se envolvendo, né, no grupo também. Isso Sim. é bacana. E quais foram os projetos, assim, as corridas, o evento que vocês participaram, fizeram, assim, que marcou mais, assim, para vocês? Para mim, em particular, foi a minha primeira vez em Nürburgring. É uma pista clássica na Alemanha, uma pista, assim, todo gearhead, petrolhead conhece. Uma pista super longa, de 22 quilômetros, super perigosa. E a Fórmula 1 já correu lá, inclusive, no passado. E a primeira vez que eu pude estar lá com um projeto meu, um carro super veloz e poder estar marcando tempo e marcando bons tempos lá. E não só isso, né? Todos os amigos que estavam juntos, todas as amizades de internet que começaram a tomar forma e sabe, na vida real. Então, acho que foi muito bacana. Foi a minha primeira viagem para lá, eu diria que foi a melhor experiência até agora. Legal. E para você, Ricardo? Olha, eu posso dizer que são duas, mas a principal, a primeira, acho que foi a minha visita a um evento que chama Goodwood Festival of Speed, aqui, que fica na cidade próximo a Chichester, aqui no sul da Inglaterra também, né? É um evento sensacional, é um evento que deve ser o maior do mundo nesse sentido, que é ligado a motorsports, automobilismo, durante 4 dias. E para mim eu tinha um sonho de ver esse evento pessoalmente. E eu consegui, quando eu mudei para cá, acho que foi no ano de 2018, foi a primeira vez. E foi sensacional. E aí, desde 2018, pulando a pandemia, eu fui todos os anos. E para mim esse foi o mais marcante, porque foi muito legal. Você pode ver pilotos de Fórmula 1 andando próximo a você vê todos os carros icônicos, desde, enfim, os principais pilotos de Fórmula 1. Então, para mim, foi muito marcante mesmo ver o carro do Senna passando na reta e eles aceleram, não é que eles ficam parados, sabe? Então é muito, muito bonito mesmo, né? E agora, recentemente, na pista também, que eu acho que foi o meu primeiro track day, que foi feito aqui em Donington Park, com o Clio, com o meu carrinho de pista, né? E para mim, acho que foram esses dois momentos principais aí do meu projeto.
Bacana, são momentos que você guarda para a vida toda, né. E vocês participam de alguma de exposições também ou essas coisas, ou fazem só os track days? Eu participo de alguns, né, como eu tenho alguns projetos, né, dependendo do tipo de evento que tem, né, evento de carro japonês, evento de carro alemão, eu geralmente trago um ou outro carro comigo. Mas em geral, assim, não tem um em específico. A Inglaterra, principalmente quando começa a melhorar o tempo, o clima, ah, começa a temporada de eventos, então tem evento praticamente todo fim de semana, do começo do verão até o final da primavera. E eu tô atendendo o máximo que eu posso, tentando conciliar com a minha vida pessoal também, para não pesar muito, né. Então, Sim. E você, Ricardo, participa também desses outros eventos? Eu participo do máximo possível, assim, também. Eu procuro todo final de semana ir em algum tipo de evento ou filmar algum tipo de coisa relacionada com o carro aqui na Inglaterra, seja eu mexendo nos meus próprios carros, ou seja eu indo em algum evento ou alguma pista. Então, existem exposições que você pode, nesses eventos de carro, muitas vezes você pode levar o seu próprio carro, se você tem um projeto, um carro legal, diferente, e aí você expõe esses carros que você tem. O Renan pode dizer que existem eventos de carro japonês, alemão, uhum. francês, enfim, o Renan tem uma coleção gigante. Então ele está bem ocupado, ele pode ir em Pois todos os é. eventos do ano, né? Diversos clubes, né, até encontros mesmo. Tem encontro de Honda, encontro de Toyota, encontro de Mitsubishi, então, por ter alguns Não fica carros, né, monótono. acaba cada hora um te chama para uma ponta diferente para poder participar. E vocês são daqueles cara bem curioso que chega lá, abre o capô, vai checar o motor, como é que é dentro, já vai checando lá dentro como é que funciona os Isso aí é com o pedal. Ricardo, isso aí é com o Ricardo. Eu estava até brincando com Não, ele antes, o Ricardo é o cara raiz, é o cara que põe a mão mesmo, eu sou o cara curioso, começando a aprender, né, Ricardo? eu gosto. Quando eu tenho oportunidade, lógico que eu não sou enxerido, né, de ficar pondo a mão, porque tem isso também, né? O É, gearhead normalmente não gosta que encoste muito no carro. não encosta no carro, né. Mas sempre que você vai nos eventos, as pessoas gostam de mostrar e contar sobre os próprios projetos, né? Sim. Então é muito fácil de fazer amizade nesse meio, falar a verdade, porque você chega lá e fala, nossa, que carro é esse? O cara começa a descrever a história toda de como ele começou, às vezes foi comprado pelo avô, sabe? Assim, e continuou, reformou. É. Então tem muita coisa, eu gosto bastante desse meio Ah, de, legal. de poder Teve um evento mostrar. esse final de semana aqui em Olímpia, não sei se vocês souberam, tinha uma exposição de carros aqui em Olímpia, em Londres, assim, super bacana. O TV Londres esteve presente lá também e fez a cobertura. Tinha carros de todos os tipos, de todas as gerações, todas as marcas, todos os modelos lá, foi uma coisa fantástica. Vocês que gostam de carro, não sei se É. está tendo ainda, mas dá para a gente checar. Qualquer coisa vocês dão um pulinho aqui em Londres para ver, Sim, com certeza, né? E como que Legal. é essa conexão, esse envolvimento com carros de vocês com aqui, como é que vocês fazem essa conexão com o pessoal que está lá no Brasil? Existe essa conexão com o pessoal que, tipo, trabalha com carro lá e vocês aqui? Como é que funciona isso? Para o meu lado, principalmente, é uma coisa que eu até converso bastante com o Ricardo, né, como o principal intuito do canal foi fazer essa ponte Inglaterra, Europa, Brasil, eu sou um pouco, vamos dizer assim, extrovertido para para poder me apresentar, então eu acabo, mesmo com um canal bem pequeno, meu canal não é grande ainda, acabo conseguindo a atenção de um ou outro canal maior no Brasil, mais para trocar, né, conteúdo, não só conseguir uma ajuda de canais maiores por ajudar, mas acaba criando uma sinergia que as pessoas ficam curiosas para saber, né. Como o Ricardo comentou, tem vários carros que não existem no Brasil, que as pessoas são loucas por eles, estão esperando a lei da importação dos 30 anos para poder trazer para o Brasil, e a gente encontra aqui no Facebook para comprar, sabe, a gente pode ter isso. Então eu, principalmente, eu tenho, assim, uma vasta conexão com canais no Brasil. Esses dias eu até estava tentando numerar isso para o Ricardo numa das conversas que a gente teve, e a lista ia embora, eu não conseguia lembrar de tanta gente que eu falo, tantos canais, tanta parceria, e a gente começa: "Olha, o canal é pequeno, tem uma foto aqui", e o pessoal abraça a ideia e gosta e pergunta mais, entendeu? E a gente vai fomentando essa curiosidade sobre o mundo automobilista aqui, né. Uhum. E e essa é a minha parte, né. O Ricardo, é contigo. Fala aí, Ricardo.
Como é que você faz essa conexão entre Brasil e Reino Unido aí com seus carros? É, eu gosto de, na verdade, mostrar tudo que eu vejo. Então, eu procuro trazer toda a minha visão das coisas que eu vejo na Europa. Então, inicialmente, eu começava a fotografar carro na rua, simplesmente. E aí passa, falando, nossa, olha que legal que tem aqui. Daí mostrava no Instagram. E aí comecei a perceber que as pessoas se interessam, né? Porque, como o Renan comentou, existem muitos carros que a gente não tem acesso no Brasil, aqui na Inglaterra. Então, comecei a mostrar para um, para outro, de repente, agora com o canal no YouTube também, né? No time do asfalto, eu comecei a mostrar todos esses eventos, essas coisas, e eu percebo que muita gente no Brasil tem esse interesse de falar, nossa, como é que é aqui? Porque existem muitos canais em outros países, como nos Estados Unidos, que é forte também, e existem sim bastante YouTubers e pessoas mostrando o lado de lá. É. E para minha surpresa, aqui na Inglaterra não tinha tanto. Então, É Japão, né? nós estamos fazendo essa ponte da Inglaterra para o Brasil. Então é uma conexão muito legal, porque quem gosta sabe que é um mundo muito legal de carro aqui. E vocês conseguem fazer essa conexão com outros brasileiros aqui da Europa também, outros canais aqui da Europa também? Do meu lado, eu consigo contato com algumas pessoas da Europa. Eu conheço alguns outros brasileiros com canais na Europa em geral, 2 ou 3 no máximo, não são muitos. Mas tem muita gente que vem, procura a gente, olha, eu achei vocês no Instagram, no Facebook, no YouTube, e começa a mandar mensagem, volta para o WhatsApp, depois cria um grupo, e aí no final a gente vai ver, a gente está correndo com essa pessoa no fim de semana, né, Ricardo? Acontece bastante, né? Isso aí tem acontecido. Eu não tive oportunidade na Europa em si de ir. O Renan teve a oportunidade de ir para Nürburgring, acho que encontrar pessoas de lá também, até falar um pouco melhor, porque eu não tive essa experiência. O que eu tive contato foi mais alguns seguidores, por exemplo, de Portugal, que falam a mesma língua e tal, mas o Renan teve outras experiências legais também. Legal. Fala pra gente um pouquinho, Renan, dessas. Qual foi aí essas. Acho que caiu a internet do Renan. Anyway, daqui a pouquinho ele volta, a gente continua o papo com ele. Ricardo, fala pra gente assim, qual foi a viagem? Você falou que não foi muito para fora, né? Mas assim, uma corrida que você foi que mais assim, que você falou, cara, essa valeu a pena. É difícil dizer, mas assim, porque no Brasil, o meu suprassumo era em Interlagos, né? Que é a casa da Fórmula 1 no Brasil. E quando eu andei lá foi muito emocionante. Agora, quando eu andei primeira vez aqui em Silverstone, que também é a casa da Fórmula 1 na Inglaterra, foi sensacional. Eu fiz uma experiência de supercarros lá que chama Supercar Experience, né? Que você dirige uma Ferrari eu dirigi uma Ferrari e dirigi uma Aston Martin por lá. Então, foi uma das primeiras experiências que eu tive automotiva, de automobilismo, né? E foi muito legal, porque são carros já difíceis de encontrar, super raros, né? Uma Ferrari F430 e uma Aston Martin Vantage. Então, você poder dirigir, acelerar na pista, tudo isso, acho que foi a principal experiência que eu tive aqui no momento. Bacana. Você dirigiu um Aston Martin, então fala pra gente aí o que o Felipe Dragovic tá sentindo nesse momento. O que é tipo assim, né? A gente estava torcendo para ele correr no domingo, mas acho que infelizmente não vai dar. Você teve aquela experiência de sentir ali aquela emoção que ele sente dentro de uma Aston Martin no velódromo lá? Então, eu tava torcendo mesmo para, apesar de não desejar o mal para ninguém, o Stroll podia ficar um pouquinho no banco, né? Eu Esperar concordo o com você, eu acho que ele deveria esperar um pouquinho Pois é. mais, né? Porque uma lesão, se não estiver bem curada, pode dar problema no futuro. Eu acho que ele devia ter esperado mais uma semana, 2, pelo menos. Mas eu acho que ele ficou preocupado, viu, Bara? Porque se ele ver que o Drogovic for muito bem, pode perder o emprego. Mas enfim, é brincadeira. Eu acho que o Drogovic vai chegar a hora certa dele, vai Com conseguir certeza, pegar. a gente estava na torcida, né? Mas não deu dessa vez, mas nunca se Eu sabe queria o dia muito da ver ele correndo, acabei voltando. Caiu sem problema, Renan. Eu acabei de perguntar para o Ricardo aqui qual foi a corrida que ele fez que assim que
foi mais Uhum. que ele gostou mais, que foi mais empolgante? Você teve alguma em especial? Eu acho que para mim é Brands Hatch, foi o circuito que eu fui pela segunda vez, inclusive com o Ricardo agora dessa vez. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de repetir um circuito, então, para gente que já tem a experiência, não precisa se adaptar com o traçado ou com diferença de altura e tudo mais, você acaba melhorando seus tempos, acaba se desafiando mais. Então, é uma pista bem gostosa, porque ela é muito curta, os carros rápidos viram menos de 1 minuto, não foi o nosso caso, a gente está virando um Uau, pouquinho mais menos alto, de 1 minuto. mas é carro de Fórmula 1, o recorde da pista é 36 segundos, então a gente está virando faixa de 1 em 2, 1 em 3, 1 em 4. Mas é uma pista bem curta, então você consegue curtir bastante, não precisa decorar tantas curvas. Então, cada curva, cada 1 minuto você está se desafiando mais e mais. Acho que foi uma das minhas favoritas. Donington Park, no primeiro track day do Ricardo, também foi assim, sensacional por todo o significado do Donington Park, né? Pela aquela volta que o Senna deu em 93, que chocou o mundo, que todo mundo fala até hoje, e que nos ajuda a fazer amizade por aí, afora, principalmente com os ingleses, que são muito Exatamente. fã do Senna. E correr lá e ver aquelas curvas assim, naquele cenário, e pensar o Senna em 93 com aquela McLaren na chuva, passando as Williams daquele jeito, assim, só realça o quão fã eu sou dele, quanto ele era meu ídolo, vai ser para sempre, independente de onde ele está. Mas foi muito bacana. A pista é muito legal, pena que estava congelada, mas a gente conseguiu curtir. Legal, gente, nós temos aí 4 minutos para estourar nosso tempinho. Eu gostaria que vocês falassem, assim, quais são os planos de vocês aí para o futuro agora? Os próximos projetos que vocês têm. Vai lá, Ricardo. Meu projeto é, nesse momento, fazer todas as pistas com o meu Clio, que é um carro que eu comprei recente, um Clio 172, é um carro que não tem no Brasil, motor 2.0 com 170 cavalos e tal. Então, como é um carro especial e já é modificado para pista, eu pretendo fazer todas as pistas da Inglaterra nesse ano, enfim, nos próximos anos aí, e mostrar, enfim, cada pista para quem acompanha meu canal. Legal. Esse é um dos Do meu lado, seria mais ou menos na mesma linha, correr o máximo possível aqui na Inglaterra. O meu grande sonho é correr em Spa, na Bélgica. É o meu circuito predileto. É um circuito que eu quero trazer o carro mais rápido que eu tenho, que é uma BMW M4 com 520 cavalos. E é um lugar que eu quero muito correr. Nürburgring era o primeiro, agora é Spa em segundo. E terminar todos os projetos que eu tenho. E quem sabe conseguir parceiros, empresas que, né, olhem para a gente, vejam uma conexão, um nicho que a gente possa explorar e que possa nos dar um suporte, porque é um esporte bem caro e custoso e hoje totalmente custeado por nós. Aí com certeza é um projeto muito bacana, né, se você começar a divulgar, nós teremos aí muitos adeptos no futuro, né, com certeza. Assim Uma seja. pergunta bem particular agora, quantos carros você tem? É como o Ronaldo que não lembra? Alguma coisa Não, eu assim? tenho 8 carros. 8 carros, eu tô vendo umas miniaturas lá atrás, eu acho que eu vi uns modelos É. daqueles no seu Instagram, são mesmos? Não, não são. Esse aqui são do Velozes e Furiosos, que também acho que é o norte para todo É a petrolhead aí do coleção. passado. Tenho um pouquinho de carrinho também ainda. A gente cresce, mas só os brinquedos crescem, né, com a gente. A gente Aham, continua sendo exatamente, são os moleque no brinquedos final das crescem. contas. Os 8 são para correr ou como é que é? Não, eu diria que 2 são bem preparados pra corrida, a Aham. M4 é uma mistura de show car com circuitos mais rápidos, e aí eu tenho um mix de carro clássico japonês, carro rotativo, enfim, aí carro que eu comprei só para fazer negócio, peguei paixão pelo carro, não consigo vender, Ah, então tem bacana, de tudo um pouco. que bacana. E você, Ricardo, quantos carros tu tem já? Então, em casa eu tenho 3, mas meu mesmo é o Clio e tem uma outra BMW 130i também, que é o meu de uso diário, mas que também me leva, que é um carro relativamente potente até, então me leva para os eventos aí e tal, muitas das vezes. Legal, parabéns. Por favor, façam suas considerações finais, convidem o pessoal aí para participar. Aonde vocês costumam se encontrar no final de semana? Onde que eles podem achar vocês? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo espaço da TV Londres, acabar passando para a gente uma chance de falar um pouquinho sobre o nosso hobby.
O Adrenaline Pace está em diversas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter eu tô caindo fora porque tá morrendo. Não tem E tempo para responder, vamos dizer assim. tá É bom. muito. Não tem tanto adepto assim no Twitter, o pessoal é mais no Instagram. E no YouTube a gente tem cada vez mais tentado lançar vídeos. Você pode encontrar principalmente eu tô no sul da Inglaterra, perto de Bournemouth, toda essa área aqui, Dorset, Wiltshire. O Ricardo tá mais pro norte, a gente quase não se encontra muito. Né, Ricardo? Mas a gente acaba dando jeito, né? Tem Como carro que o para isso. pessoal encontra vocês, Ricardo? Olha, eu quero de novo agradecer também o convite, a oportunidade de falar um pouco sobre nossos projetos, nossa vida, nossa paixão, né? Mas eu estou aqui na região de Nottingham, então quem tiver por perto ou for passar por aqui, me manda uma mensagem no time do Asfalto, no Instagram principalmente, e me acompanhe, me segue lá também no YouTube, que meu canal está cada vez melhor. Bacana. E com certeza a gente vai marcar e vai fazer uma cobertura de algum evento que vocês estiverem participando, de alguma corrida, né? Vamos estar aí presencial aí para curtir toda essa adrenalina, essa velocidade juntos. Sejam Bom, bem-vindos. gente, Por favor. muito obrigada por compartilhar com a gente esse projeto de vocês, muito bacana, muito maravilhoso mesmo. Sucesso aí e espero nos vermos em breve novamente. Obrigado, Mara. Maravilha. Obrigada, Obrigado, gente. mano. Por hoje nós ficamos por aqui e nós voltamos aí na próxima semana com mais um boletim esportivo do TV Londres Notícias. TV Londres, o mundo passa por aqui. Unigran Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa.